Montar um negócio do zero dá trabalho, fazer dar certo dá mais trabalho ainda. Seria demais ser dono de um negócio redondinho pra aparecer na firma só de vez em quando pra ver se tá tudo certo e ir embora com lucro, não seria? Tem os funcionários certos que sabem trabalhar sozinhos e fazem tudo direitinho, mas pra chegar nesse ponto, com certeza houve muitos anos e bastante trabalho e noites viradas. O mercado de ações te dá a chance de virar sócio de um negócio que já tá consolidado. Você não precisa nem aparecer na empresa, mas mesmo assim vai receber sua parte do lucro de tempos em tempos. É óbvio que escolher as ações certas não é banal e tem que ser feito com consciência. Eu sou Yolanda Fordeloni, jornalista e economista. Eu sou o César Esperandio, também economista, e nós somos especialistas em finanças e investimentos. Claro que a gente não vai estar sozinho hoje. Nessa segunda conversa a gente recebe Écio Costa, professor de economia da Universidade Federal de Pernambuco. Écio, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Foi um prazer. Estar falando sobre economia, negócios, finanças, investimentos, faz parte do meu dia a dia e é com prazer que eu faço isso. A gente sempre é importante estar trazendo conhecimento para a população em geral, para as pessoas que querem, inclusive, entender melhor como investir e obter bons retornos. Muito legal estar com você aqui, Écio. Obrigado mais uma vez. Eu gosto de traduzir, de explicar quando me perguntam o que são ações, que eu gosto de falar que ela representa um pedacinho na sociedade de uma empresa. Quando perguntam isso para você, como você gosta de traduzir o que são ações? Exatamente isso, Você está se tornando sócio daquela empresa, adquirindo uma pequena fração do que aquela empresa representa em termos do seu negócio, em termos dos seus ativos. E aí é interessante você entender bem sobre a empresa, porque você tem empresas em diversos setores, em diversas condições financeiras, em mercados em expansão, em mercados que estão em declínio. Então é sempre importante você fazer uma boa análise para se tornar sócio daquela empresa. E é engraçado que às vezes a gente até vê nas mídias sociais, a pessoa tem ações de uma certa empresa de bebida alcoólica, de cerveja, e vai lá no supermercado e diz: estou fazendo minha parte, estou comprando a cerveja da empresa que eu sou sócio. Mas a ideia é essa mesmo, Você, não que isso vá fazer grande diferença, mas é aquela coisa de você estar entendendo como que funciona. Você está investindo naquela empresa quando você se torna sócio dela. Muito legal, tem até o meme, piadas que a gente vê hora ou outra. Comprei ações da Ambev, quero entrar lá na empresa. Comprei ações, sei lá, da Latam e quero o meu bilhete de primeira classe sem pagar nada porque eu sou sócio. E as coisas não são bem assim. Você consegue resumir quais são os principais direitos e obrigações de um acionista? A hora que ele investe numa ação, o que ele tem direito, o que ele não tem? Então, depende muito também do porte do investidor. Determinadas empresas, à medida que você tem um percentual maior de participação, você começa a ter direito de maior representatividade do seu voto em assembleias. Então, isso depende muito de empresa para empresa. Também existem ações com direito a voto, ações sem direito a voto. No mercado brasileiro você tem essa opção. E também há ações, aí depende do mercado, onde você tem direito a dividendos ou você não tem direito a dividendos. Então isso vai depender muito do tipo de ação que você comprou, em que mercado você está atuando, em que tamanho você tem como investidor. Um caso muito interessante, recente dessa semana, é o do próprio Elon Musk, que comprou quase 10% das ações do Twitter e agora ele foi convidado para fazer parte do conselho administrativo da empresa. Então ele vai ter aí um peso significativo no processo decisório das tomadas de decisões de investimentos, da postura que o Twitter exerce como mídia social também, em termos de controle de publicações com relação ao conteúdo das publicações. Então, quanto maior você se torna investidor, quanto maior você tem o share daquela empresa, mais poder de decisão
de interferência você vai ter nela. Bom, e o investidor, quando ele compra uma ação, né, ele se torna sócio, ele ganha então esse direito a voto, né, mesmo que numa proporção bem pequenininha, se a gente está falando de um pequeno investidor, mas o que muita gente olha na hora de comprar ação é o que vem no fim do trimestre, né? Estou falando do lucro, do dividendo, ainda mais quando a gente está falando de viver de renda. Como é que você traduziria dividendo? O que é um dividendo? Veja, como eu mencionei no começo da conversa, você tem que estudar bem a empresa, né, para saber como ela está performando no mercado. Se é um mercado em ascensão, se é um mercado em declínio. E isso vai se traduzir muito nos resultados da empresa. Tá? Então, tem certas empresas que já estão consolidadas no mercado que elas geram lucro, né, e geram, às vezes, um lucro substancial. Então, você como acionista tem direito a receber uma parte desse lucro como distribuição de lucro. As empresas podem ou reinvestir os lucros, ou podem distribuir os lucros, ou podem fazer as duas coisas, reinvestir uma parte e distribuir outra. Mas é aquela coisa, empresas que não distribuem lucros, ou seja, que não pagam dividendos, elas em geral têm uma atratividade menor no mercado justamente porque não fazem isso. Principalmente se forem de um setor mais consolidado, né? Ou seja, daquelas ações de empresas que a gente chama de blue chips, né? Empresas que já atuam no segmento de energia elétrica, bancos, as grandes empresas como Vale, Petrobras. Essas empresas elas já estão, de certa forma, consolidadas no mercado. O ritmo de crescimento delas não vai ser exponencial, como, por exemplo, nas small caps, né, que são empresas que estão começando agora em mercados inovadores. E aí, por sua vez, se elas não distribuírem dividendos, elas vão ter aí algum alerta que é gerado no mercado, né, para dizer, olha, essa empresa não está tendo um bom desempenho, nem sequer está distribuindo dividendos, né? Então, você tem que observar muito bem o tipo de empresa. E aí, como eu estava falando, das small caps, elas geralmente são empresas de um porte menor, em um mercado recém-criado, em geral tem muito a ver com tecnologia, e muitas dessas empresas sequer dão lucro, né? Então, se elas não dão lucro, muito menos vão distribuir dividendos, porque o dividendo é justamente uma participação nos lucros da empresa. Só que aí tem outro fator. Ela não distribui dividendos, mas ela pode ter uma valoração no mercado, como eu disse, que chega a ser exponencial. Veja a Tesla, por exemplo, a gente está falando do Elon Musk, né, o quanto ela se valorizou nos últimos anos, e quando você vai olhar o balanço da Tesla, ela não era rentável até pouco tempo atrás. Isso se repete com muitas outras empresas, né, que são de mercados inovadores e que não distribuem dividendos. Mas sim, é interessante você ter uma certa distribuição dos seus investimentos para também possuir ações dessas empresas pagadoras de dividendos. Ou seja, tem estratégia aí no mercado para todo tipo de bolso, né? Mas quando a empresa opta, né? Você falou, tem alguns caminhos, né? Ela tem um lucro ali no fim do trimestre, ela tem alguns caminhos. Pode reinvestir na empresa, pode distribuir. Se ela for distribuir, quanto que é o percentual que o pessoal pratica aqui no mercado? Não há nada assim determinado por lei, por dizer, né, por assim dizer. Mas o que o mercado pratica é algo em torno de 25% de distribuição. Aí tem que ver como que o estatuto da empresa está montado, mas pode ser mais, pode ser menos. Quanto mais a empresa distribuir, mais vai ser interessante para ela para atrair novos investidores, né? Porque você vai olhar, uma coisa que a gente vai comentar um pouquinho também, o dividend yield, né? Ou seja, o quanto ela paga de dividendos em relação ao preço da ação, tá? Que é um ponto interessante. Você pode analisar isso, inclusive pesquisando rapidamente no Google, várias casas de análise apontam esse cálculo, que é simples, você divide o valor do dividendo pago pelo preço corrente, né, pelo preço atual da ação. E aí vai dar um percentual. No ano passado, algumas empresas chegaram a pagar mais de 10%. Né? Já tem outras que pagam menos.
certo? Aí volta para aquela questão do tipo da empresa, do segmento da empresa. Quando a empresa paga muitos dividendos, isso é bastante atrativo para investidores que são, digamos, são mais avessos ao risco, né? Porque vão estar sabendo que essas empresas são empresas já consolidadas, que estão dando resultado e que vão pagar dividendos. Então você entra na análise colocando esse retorno sobre o investimento além do preço da ação, né? Então você pode fazer isso como um planejamento de longo prazo. A empresa vai estar sempre pagando dividendos, um percentual, como eu disse aí, de 10%, 7%, às vezes mais que 10%. E aí você pega isso, você pode receber ou como ações, ou pode receber como valor em espécie depositado na sua conta da corretora. E aí você, se tiver um bom planejamento e estiver sempre acompanhando, você pode reinvestir esses dividendos comprando mais ações daquela empresa. E aí a médio e longo prazo, aquela questão dos juros compostos, né? Você vai aumentando o valor do seu investimento, reinvestindo, e ele vai estar pagando dividendos cada vez maiores lá na frente, porque o montante aumentou. Então essa é uma estratégia muito interessante também de investir pensando nos retornos via dividendos, né, para lá na frente você ter uma renda interessante em termos de dividendos. Agora, claro, empresas também têm uma vida útil, né? Empresas nascem e morrem, né? Principalmente quando alguns mercados perdem a sua razão de existir. Veja aí no passado, empresas como a Kodak, por exemplo, chegou a ser uma grande líder no seu segmento e hoje a gente mal ouve falar da Kodak, né? Então, ou ela se reinventa ou ela sai do mercado. Então você às vezes também tem que acompanhar de perto isso para de repente estar migrando para outros mercados e pensando aí em empresas que estão gerando também dividendos. É curioso perceber como cada investidor, no final das contas, percebe esse mercado sob uma ótica distinta. Eu tenho a impressão que muita gente, principalmente agora com o boom de novos CPFs na bolsa, agora não, né, nos últimos anos, percebem o mercado de ações muito mais com uma característica de especulador do que de fato investidor. Acaba não dando atenção à característica principal de que ao se tornar um acionista, você se torna sócio da empresa. E aí ele, às vezes, nem sabe dessa característica de distribuir os resultados através de dividendos e outras maneiras, né? Eu sempre falo, poxa, se eu tenho uma empresa como eu tenho com a Yolanda, eu sei as características da empresa, eu sei quais são os fundamentos dela, quais são as perspectivas para os próximos anos, e se porventura agora a gente não está distribuindo para os sócios mais resultados, como eventualmente pessoalmente a gente gostaria de receber mais resultados, a gente está reinvestindo na empresa e sabe que lá na frente ela vai dar bons frutos. E muita gente acaba ficando de olho só na precificação da ação. Putz, comprei a 10, quero vender a 15 o mais rápido possível e acaba incorrendo em muito mais risco, né? Tem a característica, e respeitando de quem segue esse perfil, né, dos day traders e outras estratégias curto-prazistas que são mais agressivas e estão embutidos aí mais riscos, que acaba atraindo o investidor iniciante muito mais do que uma estratégia de médio e longo prazo que traz mais segurança, que traz mais previsibilidade. E eu acho isso curioso, porque é um desafio dos educadores, você como professor, talvez lide com isso também, de passar essa informação para o pessoal. Você percebe esse tipo de coisa? Sim, César, você acertou em cheio na análise. O problema é que a gente vê muito esse imediatismo, né? Principalmente os mais jovens, né? Eles querem ficar ricos do dia para a noite, né? Você tem muitos influenciadores que vendem essa falsa ideia também, né? Existem memes e exemplos aí, inúmeros, né? Do cara lá vai tomar um café e aí faz um trade para pagar o café, né? Umas coisas assim meio bizarras, né, que a gente vê. E essa não é a forma como você deve estar lidando com as suas finanças, né? Primeiro que você tem que voltar lá atrás, né? Olha, eu ganho mais do que gasto. Essa é a primeira análise, né? Perfeito, estou ganhando mais do que gasto.
vou agora planejar o meu futuro. Já livrei a minha reserva de emergência também, que aí reserva de emergência não pode ter risco, né? Pronto, agora eu vou investir pensando no longo prazo. Investimento de longo prazo, você tem que ter diversificação, você não pode estar sempre concentrado no mesmo... primeiro, não só em ações, você tem que diversificar com outros produtos também, mas falando especificamente de ações, você não pode estar 100% alocado numa única empresa. Você tem que alocar, e não é nem em empresas diferentes, e sim em setores diferentes. Veja com a pandemia o que aconteceu, né? Você vê, por exemplo, o setor de aviação, com a pandemia, aviação, turismo, né, hotelaria, despencou, né? Você teve uma queda enorme no valor dessas empresas, e se você estivesse 100% alocado naquele segmento, você teria um prejuízo que até agora não sei se recuperou, né? Já o setor de varejo, de alimentação, teve um crescimento espetacular durante a pandemia, porque as pessoas estavam em casa comprando alimentos e comprando muita coisa pela internet. E agora você vê toda uma mudança nesse perfil. Então, se você está diversificado, você evita esses problemas, né, de uma concentração em um único setor, e tem que estar sempre pensando muito em longo prazo. Você tem muito, que a gente chama em inglês, né, muito noise, muito barulho de curto prazo, que é essa volatilidade que acontece no curto prazo. Mas a tendência de longo prazo é o que você precisa estar observando. Esse setor, daqui a 15, 20 anos, ele é importante para a nossa sociedade, para a economia, tem bons fundamentos, perspectivas de crescimento para daqui a 5 anos. Tem que pensar muito nisso. Gera dividendos, como a gente já discutiu, que ajudam na rentabilidade de ter investido nesse setor. Então isso tudo tem que passar a ser uma análise do nosso dia a dia. Você tem que entender melhor o contexto econômico, os fundamentos da empresa, e não precisa ser nenhum PhD em economia para isso. Basta ler o jornal, assistir TV, acompanhar, né, acompanhar alguns perfis de redes sociais, de casas, de alguns investidores, mas não também a mesma coisa que eu falei. Não, da mesma forma que você não deve investir em uma única empresa, você também não deve se alimentar somente de uma única fonte de informações. Você tem que estar sempre procurando diversas fontes e aprendendo cada vez mais com o que cada um está dizendo, com as contradições deles, né, em que segmentos devem ser investidos. Infelizmente, a gente tem aí algumas gerações que não tiveram educação financeira no ensino médio, nem depois que estavam na faculdade. Só agora é que você vê um despertar maior nesse sentido, mas ainda também é muito incipiente. E a gente viveu por muito tempo numa época de taxas de juros muito elevadas, né, com a Selic muito elevada, né, e mesmo durante o Plano Real. E isso fazia com que houvesse um desinteresse muito grande no mercado de renda variável, porque você comprava lá o título do Tesouro, ia remunerar tantos por cento ao ano, chegou a remunerar mais de 30% ao ano, e a pessoa dizia, eu vou correr risco por quê? Né? Mas a gente está vivendo uma outra época. No ano passado a Selic chegou a 2%, né? 2% ao ano. Tudo bem, agora a gente está aí com a Selic que deve fechar o ano próxima dos 13%. Mas é um momento de curtíssimo prazo. À medida que você controle a inflação, que ela venha a convergir para algo próximo do teto da meta, no ano que vem a Selic começa a cair de volta. Então, quando você desconta a inflação, você vê que os juros reais são ainda muito, muito baixos. Nesse primeiro trimestre de 2022, analisando o desempenho dos investimentos, a renda fixa, por exemplo, teve um desempenho negativo. Se você olha o quanto o CDI pagou no primeiro trimestre e desconta a inflação do período, foi uma remuneração negativa. Enquanto que a Bolsa teve uma performance de quase 15%.
Tá? E isso sem levar em conta os dividendos que foram pagos pelas empresas. Essa remuneração, ela se contabilizada, dependendo de onde você investiu, de como você investiu, pode te dar ainda um retorno ainda maior. Mas, como eu disse, tem que estar sempre analisando, comparando, vendo a situação que você se encontra financeiramente para poder investir sem correr, aliás, correndo riscos, mas correndo riscos controlados. Perfeito. Dá para ter alguma previsibilidade do recebimento de dividendos? Você já adiantou que o investidor, na hora que investe em ações, se a empresa está saudável, distribui resultados, esse dinheiro cai direto na conta da corretora a qual o investidor usou para fazer esse investimento inicialmente. Ele é avisado? Tem como ter uma previsibilidade, já que os resultados são incertos? Não dá para ter realmente 100% de previsibilidade, né? Mas as empresas, elas realizam assembleias, né? E aí você pode, hoje em dia, depois da pandemia, isso melhorou bastante, porque você tem assembleias online, então você não precisa, mesmo sendo pequeno investidor, antes você teria que se deslocar, né, para poder assistir um custo. Imagina, uma assembleia em São Paulo, eu aqui em Recife, para assistir uma assembleia não valeria a pena. Então isso pode ajudar, né, o investidor que tem interesse naquela empresa a acompanhar o desempenho. Também olhar um pouco o desempenho do trimestre imediatamente anterior. Dificilmente você vai ter uma inversão muito grande de um trimestre para o outro. Então isso já traz alguma previsibilidade de como a empresa vai se comportar no trimestre seguinte. Claro, aqui no Brasil até o passado é incerto, né? A gente sabe disso. Mas ainda assim, no meio empresarial, você tem mais previsibilidade com relação ao comportamento das empresas. Em relação a imposto, que é um capítulo polêmico aí quando a gente fala de dividendos, porque vira e mexe, né, surge aí um debate se deve ser tributado, se não deve, enfim. Muito investidor encara dividendos como por esse lado da vantagem tributária, né? Porque, no fim, o dividendo hoje em dia ainda assim não é tributado, então não tem imposto de renda, o dinheiro que cai ali já é líquido. E aí eu te pergunto, mas ele é líquido mesmo ou alguém paga o imposto no fim das contas? Importante esse seu ponto, Yolanda, porque você tem inclusive duas estratégias ou duas categorias de compartilhamento dos resultados, né, com os acionistas. Você tem o dividendo e tem o juros sobre capital próprio. No pagamento de dividendos, o valor que é pago ao acionista, ele já está livre de impostos. Os impostos foram pagos lá atrás pela empresa. Então é aquela coisa, não é isento, né, que o governo isentou. Eles já foram pagos e o acionista ele vai receber esse valor já líquido. No juros sobre capital próprio, aí é diferente. A empresa não paga e você, como acionista, paga. Só muda a etapa da cobrança, né? E assim, você provavelmente vai receber menos até. Tá? Então você paga 15% em cima desses juros capital próprio. No ano passado, a gente teve uma das propostas de reforma tributária. A reforma tributária até hoje não prosperou, mas um dos modelos que foi apresentado incluía a tributação sobre os dividendos. E era uma tributação maior do que a de juros sobre capital próprio. Era de 20%. Tá? Mas isso, graças a Deus, está parado, ainda não foi para frente, e eu acho que não tem grandes chances de prosperar, né, a não ser que você tenha alguma reorganização do seguinte tipo: você tributa os dividendos, mas você reduz o imposto de renda da empresa, porque senão a carga tributária ela vai ficar muito mais alta do que a que nós já temos. Vai ser imposto sobre imposto, né? Exatamente, é imposto sobre imposto. Hoje, essa semana, a gente teve os dados divulgando que a nossa carga tributária chegou aos 33%. Foi a mais alta dos últimos tantos anos aí. Então já estamos, assim, a corda está quase se rompendo em termos de carga excessiva, né, de tributos sobre a economia brasileira. Então se você coloca mais tributos ainda,
a atratividade para os investidores ela cai consideravelmente. E vale lembrar que muitos investidores da Bolsa Brasileira são investidores internacionais. Hoje é um mercado globalizado. Da mesma forma que a gente pode investir lá fora, né, tem também diversos investidores que, inclusive, esse primeiro trimestre foram grandes responsáveis aí pelo aumento, né, pela valorização do Ibovespa, né, migrando aqui para ações de empresas exportadoras de commodities aqui do Brasil. Muito legal, acho que já esclareceu, deu para ajudar bastante todo mundo que está acompanhando esse podcast, que no final das contas é um videocast aqui do UOL Economia. Écio Costa, eu tenho que agradecer esse seu tempo, essa sua pausa na sua rotina aí, que é toda cheia de atividades como professor da Universidade Federal de Pernambuco. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e volte sempre. Eu que agradeço, foi um prazer estar batendo esse papo com vocês e também fico aí à disposição para novos convites para a gente estar conversando sobre pautas de economia, de negócios, de investimentos. Queria convidar quem está assistindo a seguir meus perfis nas redes sociais. Basta procurar no Google por Écio Costa ou @Écio Costa. Eu estou lá no Instagram, Twitter, no LinkedIn e assim vai. E foi um prazer, né, e parabenizo o UOL e César e Holanda pelo videocast, né, de vocês, e vou compartilhar bastante com os meus seguidores. Muito legal. Sigam o Écio Costa nas redes sociais, são páginas com muito conhecimento. Obrigado mais uma vez, professor Écio. Obrigado mais uma vez, Ioiô. Hoje a gente mostrou o que são ações e dividendos nesse bate-papo muito legal com o professor Écio Costa, mas fica ligado que esse foi só o segundo episódio dessa série de 8 podcasts que está traduzindo como viver de renda. No próximo episódio a gente vai mostrar como montar uma carteira diversificada de ações e dividendos que realmente gera lucro. Fica de olho e até a próxima.